Chega mais, nação! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, trazendo mais um corte com as últimas notícias e informação do Flamengo. Então, se você é novo, já vai deixando seu like, se inscreva, ativa o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Também não se esqueça de clicar no botãozinho de hypar do lado de inscrever-se. Vai ter a opção para você hypar o nosso vídeo. Informações exclusivas que eu vou trazer nesse vídeo aqui agora sobre essa situação aí de Caio Jorge, Marcos Leonardo, se o Flamengo realmente já tem um plano B, né? Caso o Caio Jorge não se concretize. Informações exclusivas, vamos lá. Primeiro, falei com pessoas próximas ao jogador, ao Caio Jorge. Caio Jorge recebeu ligação do Felipe Luiz, tá? O Felipe Luiz procurou o Caio Jorge. O Felipe Luiz diz que tem como objetivo ajudar o Caio Jorge a chegar na Copa do Mundo pela seleção brasileira, tá? E o Caio Jorge é o jogador desejado pelo treinador, tá? O Felipe Luiz, ele quer o Caio Jorge. Foi até uma pedida dele na negociação de renovação. E a informação que me foi passada é que o Caio Jorge tá sim balançado. Mexeu com o Caio Jorge essa procura do Flamengo. Eu sei que muito torcedor do Cruzeiro não vai gostar dessa informação, mas é a informação que eu tenho. Todos os torcedores sabem que eu trago só verdade aqui. Mexeu com o Caio Jorge e se o Flamengo subir um pouquinho a sua proposta, a informação que chegou a mim por pessoas próximas ao Caio Jorge, isso não vem do Flamengo, é de que o Caio Jorge tentaria negociar diretamente com o Pedro Lourenço uma possível saída. Agora, se o Flamengo aumentar um pouquinho, o que não é ainda a movimentação que o Flamengo faz. Sobre a situação do Marcos Leonardo, se ele seria realmente o plano B do Flamengo, a informação que eu tenho de um nome fortíssimo no Flamengo é que não. Aí eu vou descrever aqui exatamente o que foi escrito para mim. Não é o nosso plano B. Seria impossível entrar no radar? Não. Mas não é o plano B nesse momento, porque não são essas as características que o Felipe quer. Marcos é mais parecido com o Pedro. E pode dizer nesse seu vídeo que em julho fizemos uma proposta ao Marcos Leonardo e ele recusou o Flamengo porque queria ir para o São Paulo. Foi essa a resposta e disse o seguinte, esse nome forte no futebol do Flamengo. O que procuramos é um jogador de mobilidade, pressão, que ataca a profundidade. E Marcos Leonardo não é esse tipo de jogador. Essa é a resposta, informações exclusivas. Caio Jorge segue sendo foco e Marcos Leonardo, por enquanto, de acordo com essa fonte fortíssima no futebol do Flamengo, não é o plano B, como vem sendo noticiado. Além de ser bom, tem um timaço para trabalhar e pode ter ainda mais, né? Tá tentando fechar com o Caio Jorge, tá com dificuldade, o Cruzeiro endureceu, não pegou um time qualquer, pegou um time que tem um dono, que é o caso do Cruzeiro. Não adianta ter dono. Um dono com dinheiro, né? Um dono com dinheiro, exatamente. Um dono que fala, não, eu acho que não. Ah, ofereço 20. Não, obrigado. Mais do que ter dinheiro, ele não pensa em usar o Cruzeiro para fazer mais dinheiro. Essa é a grande diferença. Bom, o Flamengo foi lá e bateu na parede. Achou que, agora eu tô com grana, eu vou contratar. E me parece uma estratégia. Eu vou tirar um cara muito importante de um time que pode me incomodar. Pelo menos por enquanto não deu certo. Agora parece que está mirando o Marcos Leonardo. O que o Flamengo foi lá e fez, por exemplo, ele tirou o melhor zagueiro do Inter, que era o Vitão. E aí vai tentar tirar o centroavante, a referência do Cruzeiro. Me parece um pouco aquele movimento que o Cruzeiro... O Cruzeiro estava encaminhado. Tem mais Ele essa. atravessou o Cruzeiro nessa negociação. Tem mais essa. O Cruzeiro, me lembra aquele Cruzeiro de 2003, quando ele tira o David do Corinthians, exato. Ele tira, acho que o Maurinho do Santos, ele tira quem do São Paulo? Maldonado do São Paulo. Ele vem e tira referências de times para ser campeão brasileiro em 2003. Ele não bastava se reforçar, ele tinha que dar uma... O Luxemburgo fala isso depois no livro dele e tal. Ele queria enfraquecer os rivais também. Então, me parece um movimento desse que o Flamengo tentou. Eu acho uma proposta, nos nossos padrões, maluca. Eu entendo que o Flamengo tem dinheiro, mas eu acho muito dinheiro mesmo.
É dinheiro para tirar a cara de Europa, vezes 5, então você imagina aqui no Brasil. Só que pegou outro cara que é maluco e que tem dinheiro e tem o ego natural de um dono de clube, de um dono de SAF e de um supermercado que faturou em 25 bilhões. Bilhões, não milhões. Então você pega, você fala, eu sou louco, o outro ali é mais louco que eu e não quis vender. Eu imagino que qualquer clube brasileiro venderia, talvez não o Palmeiras, dos 18, dos 20 da Série A, 18 talvez venderiam, mas os dois que ele seria Palmeiras e Cruzeiro. E aí ele tentou tirar um do Cruzeiro e, como vocês disseram, é um cara que não quis vender, que não precisa vender, que não vai fazer dinheiro com isso. E falou, não, então paga a multa aí, 50 euros, imagina. É um negócio completamente fora da curva. Mas você percebe que é um movimento enorme do Flamengo, tem o dinheiro, aliás o BAP avisou isso, né? Só que ele deu a trucada e foi trucar um cara que também tinha um monte de carta na mão, tinha copas, tinha 2, 3 na mão e falou, então tá bom, pode vir aí que eu tô com a minha carta, eu tô cheio aqui também. Então, ele pegou o cara errado. Se tento no Corinthians, por exemplo, 30 euros, talvez teria vendido. Mas no Cruzeiro não deu certo. Fosse você, se vendia? Nem a pau. Não vendia o Caio Jorge? Não. Se eu fosse o milionário dono do Cruzeiro. Se eu fosse milionário dono do Cruzeiro. Né? Eu acho que não é você que disse que é muito caro? É muito caro. Então, se alguém chega com uma grana... Eu não ofereceria e não venderia. Se alguém chega para eu te ofereço 5 vezes mais o seu carro, vale, você não vende? Depende, se eu estiver precisando vender o carro, sim. Se não estiver precisando... No final das contas, o projeto do Cruzeiro para acompanhar Palmeiras e Flamengo depende muito da permanência do Caio Jorge, de jogadores fundamentais, né? Uhum. Eu acho que isso está em discussão. O Cruzeiro ensaia a proposta por Gerson. Vou lá oferecer 15 milhões de euros para o Zenit, mais o Jonathan Jesus, zagueiro. Aí o Cruzeiro pega, usando a imagem do jogo de truco, o Tirão é fraco no truco. O Cruzeiro truca também. Eu quero entrar nesse jogo, né? Não sei se vai conseguir, é uma negociação complicada, mas daí assim, eu mantenho o Caio Jorge e trago o Gerson. Eu vou jogar com vocês. Me parece ser com a dissolução do Botafogo o candidato a intruso. Ah, sim. Né? De novo? O ano passado ele quase atrapalhou. Não conseguiu atrapalhar, mas fez uma ótima temporada, na minha visão. Fez uma ótima temporada no final das contas. Faltou uma coisa ou outra. Agora troca o comando. O Tite foi o cara que... A única coisa boa que fez no Flamengo foi transformar o Gerson num jogador ainda melhor do que ele era. Deu a abraçadeira de capitão. O Gerson foi ótimo com o Tite. O Tite, evidentemente, ama. Agora, para o Flamengo, eu acho que é um pouco essa situação de... Eu vejo... algumas questões, além da média de idade do Flamengo, que já foi... Não é nós que estamos falando, a gente falou sobre isso no ano passado. Quem está falando agora é o BAP e o Boto sobre a média de idade do Flamengo. O Flamengo tenta jogadores mais jovens, com mais vitalidade, para preencher o elenco. O Vitão foi ótima cartada, agora o Flamengo tem 4 zagueiros de ótimo nível. Léo Ortiz, casa hoje, parabéns, Léo Ortiz. Léo Pereira, Danilo e Vitão. Era uma questão a zaga. O Flamengo agora quer um goleiro reserva. Né? Liberou, aliás, o jogador para o Cruzeiro, né? O Matheus Cunha. Acho que as laterais, ok. Aí você fica pensando, ataque. Deve mandar o Vinha para o River, né? Já mandou Vinha para o River e fica com 2 laterais, Alexandre e Ayrton Lucas. Aí você vê a questão do ataque. Aí, 2 questões que me chamam a atenção. A primeira, a questão Pedro. Que não me parece ser mais uma preocupação física. Acho que tudo que deu de errado com o Pedro, fisicamente, já aconteceu, né? Braço... Cruzado. Agora, me parece que o Felipe Luiz quer um atacante. Me parece, desde a temporada, em que colocou muitas vezes o Pedro como reserva do Bruno Henrique, muitas vezes, de uma outra característica. Aí você vê Caio Jorge e Marcos Leonardo, esse tipo de jogador mais jovem, mais móvel, mais veloz, que atua um pouco mais fora da área do que propriamente o Pedro, que é um rei dentro da área. Mas a gente tem que... O Marcos Leonardo é mais difícil do que o Caio Jorge. Mas o Marcos Leonardo quase foi para o São Paulo. Sempre bom explicar aquela situação. O Marcos Leonardo quase foi para o São Paulo por quê? 1000 coisas aconteceram naquela semana. É São Paulino, o pai sonha que ele fosse jogaria no Só Paulo. E ele só jogaria no São Paulo por
3 meses, 4 meses, porque ele não estava inscrito na Liga Árabe. Por excesso de estrangeiros. Excesso de estrangeiro. Assim como foi o Renan Lodge, que hoje está no Atlético Mineiro. O que aconteceu de lá para cá? O Marcos Leonardo foi inscrito. Ele virou o titular. Ele joga junto com o Darwin Núñez. Fez gol ontem. Para tirar o Marcos Leonardo, vai ter que pagar mais do que está oferecendo pelo Caio Jorge. Então não é simples tirar o Marcos Leonardo do mercado árabe, porque também não precisa de dinheiro, né? E então acho esses dois alvos bem complexos. Mas o Flamengo poderia tentar, por esses valores, contratar qualquer jogador. Eles estão oferecendo mais que o Palmeiras pagou pelo Vitor Roque, né? Então eu ainda não sei se o Flamengo apenas fez um movimento tipo o Cruzeiro em 2013, eu vou tirar um cara de um possível rival, ou se o Flamengo de fato vai buscar um jogador com essa característica para competir com o Pedro. E não para... Fala, e aí é uma situação, porque o Pedro não aceitou bem essa situação de reserva, de competição na temporada 25. Né? Então vale observar. Parece que vai, deve ser um blefe, né? Tinha grana, tem 20 milhões, te ofereço mais não sei quem. Se não vai ser o Caio Jorge, vai ser algum outro. Eu imagino que sim, até porque o Flamengo precisa de um outro atacante, né? Não dá para confiar só no Bruno Henrique ou no Plata, porque o Pedro é o único cara com essa característica. O Flamengo precisa de um outro atacante. E a gente tem que lembrar também que a gente fala muito, né? O Palmeiras foi o que mais gastou e tal, mas no ano passado o Flamengo não é que gastou pouco, ele gastou pra caramba também. O Samuel Lino foi 31 milhões de euros. É muito dinheiro também, né? Então no final, se você for pensar, o Flamengo topou pagar no Samuel Lino o que quer pagar agora no Caio Jorge, envolvendo de repente Cebolinha, enfim. Mas também não é pouca coisa. Então o Flamengo, ele é isso que faz um tempo que o Flamengo é assim, né? Gastou lá 40 no Vitinho, não deu certo, o Vitinho voltou, hoje está no Corinthians. A gente vai olhar, o Flamengo gastou 10 no Emerson Royal, que também não é um jogador que agora se provou, o Vinha está indo embora por empréstimo, que o Flamengo também tinha... Então o Flamengo, por ter muito dinheiro, tem essa margem de erro muito maior do que todos os rivais, inclusive maior do que o Palmeiras, que é o grande concorrente no aspecto financeiro. Então, assim, o Flamengo precisa. Mas uma coisa que me chama a atenção em relação ao Flamengo é um desafio que a gente não viu nos últimos tempos para nenhum treinador. A gente fala muito bem do Felipe Luiz, com razão, mas nenhum treinador que ganhou, exceto o Abel, continuou. O Arthur Jorge ganhando no Botafogo foi embora. Até o Dorival ganhando no Flamengo não ficou. O Dorival ganhando no São Paulo não ficou. E aí tem uma frase que o Abel sempre fala no livro, fala em toda a entrevista que ele fala, que é: ganhar é difícil, mas ainda mais difícil é continuar ganhando. E o Felipe Luiz, ele passou por vários desafios, ainda mais pro primeiro ano de carreira dele, depois o Pedro na parede, falou o que falou e ganhou. Cara, incrível o primeiro ano de carreira do Felipe Luiz como treinador profissional, saindo da base do Flamengo. Agora, esse desafio de continuar é algo novo para ele, não só para ele, mas num cenário que a gente não vê acontecendo no Brasil, porque todos os técnicos ganhadores saíram. E o Abel quase saiu, né? Como eu sempre lembro, de novo, falando aqui do pré-contrato. Então, assim, é algo diferente. Como ele vai chegar? É diferente você motivar os caras para ganharem uma vez e para ganhar duas. É totalmente diferente. Então, é um desafio que eu também estou curioso para saber. E, de repente, você trazendo Caio Jorge, trouxe o Vitão, você traz 3, 4 caras ali para fazer, quem sentar aqui no título do ano passado não vai ser titular. Também pode ser parte da estratégia, chegar para o Pedro e falar: Pedro, eu gosto de você, mas você corre, eu sinto muito, tchau. Obrigado por tudo, valeu. E só para deixar claro que é muito melhor um time tentar e não conseguir caras como Caio Jorge, Marcos Leonardo, do que lá no Juninho ir lá e dar certo. É muito melhor você tomar não de caras que são muito diferentes. Eu gostaria muito mais de ver meu time tomando não de cara muito interessante do que sim de qualquer um. Então me parece também que o torcedor não precisa ficar bravo com isso. Fique feliz do seu time estar podendo ir buscar caras desse tamanho. Embora, né, tenha uma questão envolvendo o Boto, que era a impressão de que o Boto fosse descobrir oportunidades não evidentes, como o Caio Jorge e o Marcos Leonardo no mercado, né? Tem um pouco como seria o Juninho, acabou não acontecendo. Outro jogador que o Flamengo cogitava lá, e o Palmeiras também sempre está no mercado, o Castelhanos, né, que jogava na Lazio. A Lazio com o transferban, a Lazio não sei o quê. Ele acabou de ser anunciado nessa segunda-feira pelo West Ham da Inglaterra, que está com a corda no pescoço, está na zona de rebaixamento. Não é um centroavante, é um meia atacante. É um jogador que poderia substituir o Arrascaeta, por exemplo, né, em alguma circunstância, mas esse é um jogador que também agora
passa a não ser possível para o Flamengo. E antes que o Âncora me pergunte se o Corinthians venderia o Yuri Alberto, eu acredito que não. Não? Não. E minha explicação é simples e é bastante compreensível. O Corinthians detém 40% do Yuri Alberto. É 50%, mas tem um acordo para dar 10% para o empresário. Vendeu por 30 de euros. O Corinthians é 12, gente. Você vai perder o seu centroavante por 12. Por isso que o Corinthians não vendeu para a Roma. A Roma ofereceu 28, 30. O Corinthians falou não, porque metade é do Zenit, 10% do empresário, sobra 40% para o clube. Isso se o Corinthians ainda pagar impostos e tal, sobra 30%. Mas vale a pena perder por claro 10 milhões de reais? Não vai pagar nem metade de uma folha para perder seu centroavante? Então você vai deixando o cara lá. Perfeito. Senão não mas compensa. E se o empresário e o jogador quiserem ir para um outro clube? Então, Aí vai ser o cara forçando, porque os caras forçam. mas claro, né? Faz parte, acho é que do é jogo. o outro lado, né? Mas assim, financeiramente, não compensa. Não contratando ninguém, tem que contratar. Os outros times estão contratando. Estão contratando quem? Quem está contratando? E contratando que jogador? Eu não vi até agora nenhuma contratação bombástica no mercado. Teve alguma contratação bombástica? Pode ser que eu esteja desinformado. É possível. Mas eu não vi. Porra, contratou. Não vi, não. Aliás, o River Plate está levando Vinha, né? Vinha emprestado até o final do ano. E se ele realizar 50% dos jogos do River Plate, o time argentino tem a obrigação de comprar o Matias Vinha, né? Que é uma situação que é o seguinte, muita gente, tá liberando o Vinha. O Flamengo tem 3 laterais esquerdos. Alexandro, que é o titular, Ayrton Lucas, que ganhou a posição de reserva, e o Vinha. O segundo semestre de 2025 já indicou que o Vinha teria pouquíssimas chances. Ele não foi relacionado para vários jogos, inclusive para a final de Libertadores, não viajou para o Mundial, ou seja, já era claro que ele não estava nos planos. Então, ele acabou saindo e vai para um grande clube, vai jogar no River Plate, né? E vai poder seguir a sua carreira. Escolhas que são feitas no dia a dia. Quem está no treinamento, acompanhando os treinamentos, quem está nos jogos, quem está lá dentro do clube no dia a dia, sabe o que acontece. A galera aqui de fora, eu gosto mais de tal jogador, mas não sabe o que está acontecendo. No dia a dia, o Ayrton Lucas ganhou a preferência do Felipe Luiz e virou o reserva do Alexandro. O Vinha não ia ter muitas oportunidades e por isso ele acabou sendo negociado. É isso, galera. Beleza? Boa noite, João. Um abraço para todos do Fonseca, Niterói, que está na sua live. Rapaz, nasci aí no Fonseca. Aliás, eu nasci no Hospital Santa Mônica, na Marquês do Paraná, que não existe mais. Hoje é um bloco de prédios. Mas eu, quando nasci, a minha família morava aí no Fonseca. Vocês sabem a diferença de característica do Marcos Leonardo para o Caio Jorge? Porque muita gente dá opinião por apenas achar que é mais legal, ou então achar que o Marcos Leonardo, por ter jogado na Europa, lá no Benfica, e depois na Arábia, no Al Hilal, ele é um cara mais valorizado, mas não conhece muito bem o jogador. Vocês conhecem o Marcos Leonardo? Sabem as características dele? Assim? É importante saber isso aí, né? O Marcos Leonardo, ele é um grande jogador. Ele é um grande jogador. Mas ele não tem algumas características importantes que o Felipe Luiz preza muito no seu jogo. O Caio Jorge tem. Então, não é questão de ser melhor ou pior. É uma questão de encaixe de jogo, característica de jogo. Entendeu?
É isso. Não significa dizer que o Marcos Leonardo não vai jogar no Flamengo, que o Caio Jorge vai jogar no Flamengo, não significa dizer nada disso. Mas existem escolhas por características. Um time de futebol é montado por características. E as contratações também. Ah, eu preciso de um atacante de área. Ah, eu preciso de um atacante de movimentação. Ah, eu preciso de um atacante que ataque o espaço, que tenha facilidade em fazer isso. Tudo isso é analisado e colocado, né, na ponta da linha ali para correr. Olha, É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte. Então, peço a vocês que deixem seu like, se inscreva, ative o sino. Também não se esqueça de clicar no botãozinho de hypar do lado de inscreva-se. Você vai poder hypar o nosso vídeo para continuar nos dando moral. Vamos deixar na descrição desse vídeo o link dos canais Band Esporte, Fala João Guilherme e Pilhado Esporte. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, galera.